Olá, povo! Não comece essa aula de outra maneira! Olá, povo! Bem-vindos à nossa aula de Cidadania e Civismo do 7º ano. Eu sou o professor Marlon, junto conosco nessa aula tá aqui a Jéssica, dê um oi pra ela. E vamos juntos, animados, alegres, felizes, conhecer os direitos fundamentais da nossa Constituição. Sim, venha com tudo, venha conosco, aprendermos mais sobre a organização do nosso país. Portanto, tenha lápis, caderno, caneta junto de você para anotar informações importantes que nós vamos conversar nessa aula, nesse nosso encontro, para que você possa conhecer melhor o país, a sociedade e possa praticar o que você vai conversar aqui com a gente hoje. Combinado, criança? Então venha com a gente, porque nós vamos identificar os direitos fundamentais, que juntamente com as garantias fundamentais, são um marco importante na Constituição Federal de 1988, a nossa atual Constituição, pois são as normas que existem com o objetivo exclusivo de promover a dignidade humana. Então nós vamos entender como a ideia da promoção da dignidade humana está presente nos direitos fundamentais dos brasileiros previstos na Constituição de 1988, nossa atual Constituição do Brasil. Ou seja, vamos conhecer um pouco da Constituição de 1988 e os direitos fundamentais que estão contidos nela. Por quê? É extremamente importante conhecer nossos direitos e nossos deveres que estão contidos nessa Constituição, na lei maior do país. É extremamente importante isso. E é isso que nós vamos fazer um pouco neste nosso encontro. A atual Constituição do Brasil foi promulgada em 1988 e, para você lembrar, Constituição é a lei maior. É a lei que contém as regras, as normas para que todas as outras leis do Brasil possam existir e serem cumpridas. Então é a lei mais importante. Nenhuma outra lei do Brasil pode estar discordando da Constituição. Muitas vezes você vai encontrar a referência à Constituição com essa sigla CF/88, Constituição Federal de 1988, também chamada de Carta Magna do Brasil, ou seja, a Carta Maior, as leis maiores do Brasil. A Constituição é um conjunto base de leis, normas, regras de um país. Por falar nisso, você conhece a nossa Constituição. Coloquei a imagem ali de uma das edições, da capa ali de uma das edições da nossa Constituição. Você conhece. Você pode baixá-la gratuitamente, acesso em PDF, em vários dos sites oficiais do governo brasileiro, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal. Conheça a nossa Constituição. É importante, ali estão seus direitos e deveres como participante da sociedade brasileira. A Constituição Federal de 1988 foi promulgada dia 5 de outubro e ganhou o apelido carinhoso aí de Constituição Cidadã. Constituição Cidadã porque ela abrangeu os direitos dos mais variados grupos da sociedade brasileira, grupos esses que puderam participar da elaboração dos itens da Constituição do Brasil, puderam participar da discussão. Então, Constituição Cidadã. Nesta imagem está ao centro o deputado Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, que existiu entre 1986 e 1988, responsável pela elaboração da nossa Constituição. Falando em Constituição, o capítulo 1 da nossa Constituição, ele se refere aos direitos e deveres individuais e coletivos, seus individuais como de toda a sociedade. Os direitos e deveres, importante conhecer. O artigo 5º, por exemplo, tem esta redação, acompanhe a leitura comigo. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Esse artigo 5º no total ele tem 78 incisos. Reforçando, acompanha aqui. Então, garante aos brasileiros o direito à vida, liberdade, o direito à igualdade, o direito à segurança e o direito à propriedade. E esses direitos, segundo a nossa Constituição, são invioláveis. Ninguém pode violar esses direitos que são
seus, de todos os brasileiros e das pessoas que residem no Brasil. Portanto, esse artigo 5º, que tem 78 incisos, vai colocar aí a maioria dos direitos da sociedade brasileira. Conheça! Exercício para você, retomando a leitura do artigo 5º. Leia comigo, vamos reforçar essa leitura. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade. A partir da leitura do artigo 5º da Constituição Federal, qual a importância de todos praticarem o que está determinado no artigo 5º? Qual a importância disso? Qual a importância de todos praticarem o que está determinado no artigo 5º? Construir uma sociedade livre, justa, solidária e igualitária é dever de todos nós. Portanto, promover o bem de todos sem qualquer espécie de preconceito ajuda a promover o desenvolvimento nacional, ajuda a eliminar as desigualdades, tornando a sociedade brasileira cada vez melhor. Todos praticando o que está determinado no artigo 5º e respeitando o direito do próximo. Está aí a grande importância de organizar a sociedade brasileira com vista sempre ao progresso da sociedade. Alguns dos direitos fundamentais contidos aí no artigo 5º da nossa Constituição. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Iguais, tanto em direitos quanto em deveres. Inciso 2º, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão por motivo de lei. Se não estiver
obrigatório em lei, você não deve ser obrigado a fazer nada ou a deixar de fazer alguma coisa, somente se estiver determinado por lei. Inciso 3º, ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante, humilhante. Ninguém. A tortura é proibida no Brasil, bem como tratamentos desumanos, degradantes, cruéis, humilhantes. Isso é proibido. Inciso 4º, é livre a manifestação do pensamento. Então, a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento é obrigatória no Brasil. Todos devem ter a liberdade de se expressar, de expressar o que estão pensando. Todos. Alguns outros exemplos para você. Reforçando, todos são iguais no Brasil. Não importa quem você é, a profissão que tenha, a ocupação que tenha. Todos somos iguais em direitos e em obrigações. Todos temos o mesmo peso nessa balança da Constituição. O inciso 6º diz que é inviolável, ou seja, ninguém pode tirar de você a liberdade de consciência e de crença. E é assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e é garantido, na forma de lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. A sua crença religiosa é respeitada pela Constituição e a liberdade para a sua liturgia, o seu culto religioso é garantida pela Constituição, essa liberdade. Portanto, você tem a sua liberdade de crença religiosa garantida pela lei. O inciso 8º, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Você não pode perder nenhum direito seu por ter determinada crença religiosa ou determinada visão política. Você não pode ser privado dos seus direitos por isso. O inciso 10º desse artigo 5º diz que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Então, isso ninguém pode violar, ninguém pode extrapolar o seu direito à intimidade, vida privada, a honra e o seu direito de imagem. Isso não pode ser violado. A casa é asilo inviolável do indivíduo, portanto, a sua casa é algo como sagrado. Ninguém pode entrar na sua casa a não ser com sua autorização ou na necessidade eventual maior de uma catástrofe ou de uma autorização judicial. Sem isso, a sua casa é inviolável. O inciso 12, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, o sigilo dos dados e o sigilo das comunicações telefônicas. A não ser por força de lei, ninguém pode violar esse seu direito a esse sigilo. Exercício para você. Estão entre os direitos fundamentais listados na Constituição e que nós já acabamos de conversar. Dentre as 3 alternativas, quais são direitos fundamentais listados na Constituição?
Nós conversamos até agora sobre alguns dos direitos fundamentais listados na Constituição do Brasil. Entre eles, qual destas alternativas contém uma afirmação correta sobre um direito fundamental? Letra A, impedir as pessoas de exercer sua crença religiosa. Nunca. A nossa Constituição garante a liberdade de crença religiosa. Letra B, qualquer pessoa pode acessar minhas comunicações, isso é inviolável. Minhas comunicações têm sigilo garantido por lei. Portanto, homens e mulheres são iguais em direitos e em obrigações. Sim, isso está listado na nossa Constituição, no artigo 5º, onde determina os direitos fundamentais. Homens e mulheres são iguais. Isso está determinado na nossa Constituição, tranquilo. Continuando, o inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Então, é livre este exercício no Brasil de qualquer ofício, trabalho ou profissão. O inciso 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público. Então, a reunião de pessoas é autorizada, essa liberdade de reunião de pessoas é autorizada no Brasil. O inciso 22 é garantido o direito de propriedade. Essa é uma das bases de defesa da nossa Constituição, a propriedade, e é um direito seu garantir a sua propriedade. Ainda, a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Quaisquer um dos direitos desses que nós já falamos e os outros todos que constam na Constituição, eles não podem ser violados, esses direitos. E a própria Constituição diz que haverá punição para quem discriminar, para quem atentar contra esses direitos listados na Constituição. Devem ser respeitados, portanto. Ainda, diz a nossa Constituição que a lei considerará crimes inafiançáveis, ou seja, que não tem fiança, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e de drogas afins, o terrorismo e os crimes definidos como crimes hediondos. Estes todos listados não têm fiança. Ou a pessoa presa, o suspeito preso, permanece preso até que tenha o seu julgamento. Aliás, sobre os direitos à defesa, ao julgamento, também estão listados na nossa Constituição. Ainda a nossa Constituição diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Portanto, todas as pessoas, traduzindo numa linguagem mais fácil, todas as pessoas são consideradas inocentes até que se tenha provado o contrário. A lei deve considerar todas as pessoas inocentes até que seja provado que essa pessoa é culpada de algo. Em primeiro momento, todos somos inocentes, segundo a Constituição. Exercício. Relendo agora o artigo 5º, vamos falar um pouquinho sobre o inciso 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Então está falando aí sobre o crime de racismo. Ele é um crime que não tem fiança e nunca prescreve, nunca termina até o seu julgamento. Identifique a importância da inclusão do racismo como crime no texto da Constituição. É importante termos essa definição na Constituição do Brasil? Analise como isso pode ajudar a combater o preconceito no Brasil.
que o racismo é uma prática inaceitável e abominável, não existem dúvidas. E a inclusão específica do racismo na Constituição brasileira como um crime tão grave, ela é importante para que estimule cada vez mais as pessoas a denunciarem e estando amparadas por lei, amparadas na Constituição, denunciar essa prática hedionda, essa prática criminosa do racismo. Com isso, coíbe-se esse tipo de preconceito que infelizmente ainda é comum em nosso país, apesar da grande diversidade étnica que existe no país, ainda é uma prática comum, infelizmente, a prática do racismo. Mas, lembrando, inclusive amparado pela Constituição, é crime, deve ser denunciado, não deve ser incentivada a prática do racismo no Brasil. O que nós aprendemos nessa aula? A Constituição de 1988, nossa atual Constituição, consolidou direitos políticos e sociais que eram reivindicados pela sociedade há bastante tempo. Ainda, o artigo 5º trata dos direitos fundamentais, como o direito à vida, o direito à igualdade, o direito à liberdade de culto, o direito à inviolabilidade do lar, entre vários outros direitos fundamentais, básicos de quem é brasileiro ou é residente no Brasil. Como cidadãos, temos que conhecer nossos direitos e deveres. É importante conhecer nossos direitos e deveres para exercermos nossa plena cidadania. Certo, criança? Vamos ficando por aqui nessa aula. A gente volta a se encontrar. Tchau, povo!